Salve galerinha, tudo bem com vocês? Falaremos sobre conceito de vida e níveis de organização biológica na aula de hoje. Conceitos fantásticos que nortearão a nossa jornada nos estudos biológicos, principalmente em nível de estrutura e organização de organismos vivos que nós estudaremos no segundo ano. Bom, a primeira coisa que nós veremos em relação a um conceito de vida é o que realmente é um organismo vivo. Nós já estudamos isso durante as nossas primeiras aulas, mas teremos que lembrar que um organismo vivo, primeiramente ou basicamente, apresentam quatro condições, quatro reações fisiológicas. A primeira delas é a alimentação. O organismo ele precisa se alimentar justamente para ter energia. Só que se um organismo se alimenta, para ele conseguir ciclar a alimentação, ele precisa respirar, ele precisa fazer a oxidação desse alimento ou a fermentação dele para que você consiga obter energia. Então, o outro pilar é a respiração. Faltam ainda mais dois pilares. Se o organismo se alimenta e ele respira, consequentemente ele precisa excretar, porque sobra um monte de coisa lá dentro dele. Então, a excreção é uma outra atividade extremamente importante. E para finalizar, o quarto complexo metabólico e fisiológico que caracteriza um ser vivo é a reprodução. Dito isso, então, nós precisamos começar a entender como é que um organismo vivo se organiza para que ele consiga elaborar essas quatro reações fisiológicas. Por isso a biologia, ela faz uma classificação, uma organização nesse quadro, desta forma como o morcegão está mostrando para vocês. Começando por organizações extremamente menos complexas, como o átomo, subindo para uma classificação muito mais, ou uma organização muito mais complexa, como por exemplo o mundo inteiro visto lá do espaço, a nossa biosfera. Então, para isso, nós começamos lá com o átomo. Quem seriam os átomos? Os átomos são as menores moléculas, as menores partículas que existem, que dão origem à matéria. A biologia, ela não se detém ao estudo específico do átomo. Ela precisa entender a importância dele com relação à formação da matéria. No entanto, quando um átomo ele consegue fazer uma organização ou se interagir com outro átomo, ele se transforma em uma molécula. Tá? Então, um átomo, por exemplo, o morcego esqueceu de dar um exemplo aqui, seria o oxigênio, tá? O hidrogênio, são átomos. Uma molécula é uma conformação de átomos, ou seja, é um grupo atômico. Isso significa que, como exemplo de molécula, eu tenho H2O, que é a água, e assim sucessivamente. Tá? O gás carbônico, tá? CO2. E essas moléculas, quando se organizam, quando interagem uma com a outra, elas dão origem ao que nós chamamos de organelas. A membrana plasmática, ao citoplasma, aos ribossomos. Que, quando vocês conseguem vê-las em conjunto, deem uma olhadinha aqui, ó, no que o morcegão está mostrando no desenho. Quando nós, por exemplo, vemos uma série de organelas interagindo, elas dão origem, elas conseguem se transformar em uma célula completa, que para nós é importante. Então veja, quando as organelas elas se constroem ou elas interagem, se transformando numa célula, para a biologia nós temos dois fatores importantes acontecendo aqui. A célula como um elemento ou uma unidade
capaz de fazer uma série de reações metabólicas, de respirar, de se alimentar, de excretar, de se reproduzir, e ela não simplesmente pode apenas ser considerada como uma célula. A célula pode também ser considerada como organismo em alguns casos. Por que, morcegão? Porque alguns organismos, olha só, são muito pequenininhos, como por exemplo as bactérias, como por exemplo os protozoários, como por exemplo os fungos ou algas unicelulares, são formados por uma única célula e também são considerados organismos. Então, para nós é um marco muito importante. Por que um marco, morcegão? Porque a partir de agora, todas as vezes que nós olharmos para uma célula, ou ela vai estar originando um organismo, tá? Que pode ser classificado mais para frente lá como população, ou simplesmente ela pode estar ajudando a formação do que nós chamamos de tecido, que é um conjunto de células que possuem a mesma função. O que é um tecido, morcegão? A pele é um tecido. O tecido muscular é um tecido. O sangue é um tecido frouxo. Quando eu tenho uma união de tecidos, eu tenho a formação do que eu chamo de órgão. O coração, o rim, são órgãos formados por tecido. E quando eu tenho um coração, por exemplo, ele consegue fazer sozinho a circulação do sangue no corpo da pessoa, do organismo? Não, ele conta com uma série de outros fatores, outros órgãos que vão auxiliá-lo nesse processo, veias, artérias, tá? O sistema paralelo, que é o linfático, bom, enfim. Então, os órgãos, quando eles se agrupam para serem responsáveis por um trabalho único maior, nós chamamos de sistema, onde nós encontraremos sistema circulatório, o respiratório, o digestivo, enfim, uma série de sistemas. E quando nós juntamos todos esses sistemas, então, nós começamos e conseguimos entender que os sistemas dão origem a um ser, a um organismo que pode ser montado e pode ser reconhecido como organismo quando ele é pluricelular, nesse caso aqui, formado por um monte de células, como também ele pode ser um organismo unicelular quando ele é apenas dotado de uma única célula. De novo, exemplo, bactéria, alguns fungos e algas, protozoários. Vocês conseguem perceber? E isso, de novo, para nós é extremamente importante, porque a biologia ela se preocupa muito, tá, com esses fatores ou esses níveis de organização. Até aqui. Tá? Por quê? Porque são níveis de organização mais moleculares. São níveis de organização que nós enxergamos de forma bem microscópica. Quando nós chegamos aqui no organismo em si, nós vamos começar a nos preocupar em vê-los com características de expressão no ecossistema, no nosso ambiente. Então veja, um organismo, ele pode ser tratado como espécie. Então, a hora que a gente olha para o organismo, eu estou olhando para um ser humano, por exemplo. Eu estou olhando para uma vaquinha. E isso é muito importante. Por quê? Isso é uma espécie vista como um indivíduo único, ela não consegue existir, sobreviver no ambiente. Ela precisa de interações. E essa interação vai começar a mostrar agora os níveis de organização mais ecológicos. Então, a partir de agora, nós nós teremos uma visão mais ecológica dos níveis. E essa visão ecológica vai mostrar primeiro um conjunto formado apenas de organismos de mesma espécie. O que seria um organismo de mesma espécie, morcegão? Aqueles organismos que conseguem se reproduzir entre eles, trocar gametas entre eles, que possuem características exclusivas,
únicas e que são compartilhadas por eles. Esse tipo de conjunto, então, ele é chamado de população. Quando eu tenho um organismo ou um conjunto de organismos, eu tenho uma população. E eu posso ter várias populações morando no ambiente. Por exemplo, dá um exemplo de população de morcegão. Um monte de gatos morando em uma região do planeta. É uma população de gatos. Um monte de cães morando numa determinada população, numa determinada região do planeta. É uma população de cães. Um monte de humanos vivendo em uma região do planeta. É uma população de humanos. Agora, quando nós temos o conjunto dessas populações todas, da população de gato, de cachorro, de ser humano, vivendo na cidade, por exemplo, eu não tenho uma população. Eu tenho populações distintas que me originam o termo comunidade. São várias ou vários conjuntos de espécies diferentes vivendo em um determinado local. E essas comunidades, elas são importantes por quê? Porque elas precisam interagir com um ambiente geográfico, com um ambiente geológico também, com um ambiente não vivo, dando origem a o que nós chamamos de ecossistema. O que seria o ecossistema, morcegão? Seria o conjunto de populações que vivem em uma determinada região do planeta, dando uma característica própria para essa região. Por exemplo, se eu ando aqui na nossa região, pelas zonas de mata, eu consigo perceber que eu encontro jequitibá, que eu encontro peroba, que eu encontro o macaco prego, que eu encontro o tatu-galinha, que eu encontro o coati. Essas populações em conjunto que o morcegão acabou de citar me formam um ecossistema típico de Mata Atlântica. Entendem? Percebem? E se eu tenho um ecossistema de Mata Atlântica, por exemplo, e vizinho a ele eu tenho um bioma, um ecossistema, um bioma cerrado, e vizinho a eles eu tenho um pantanal, e eu olho para esses conjuntos de ecossistemas, eu tenho então o que eu chamo de biosfera, que é a nossa Terra. Então aqui o morcegão tem do ladinho um desenho representando todos os passos dos níveis de organização biológica, começando pelo átomo, indo para a organização molecular, indo para as organelas, que formarão a célula, que formarão o tecido, que formarão o órgão, que formarão os sistemas, que formarão o organismo, as populações, as minhas comunidades, o meu ecossistema e, por fim, o meu bioma e a minha biosfera que está aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço. Até mais.